Olá, cientistas! Tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai investigar uma força superpoderosa e completamente invisível que está agindo sobre nós, olha, neste exato momento. É uma força que explica um mistério que com certeza muita gente já viveu. Vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos falar daquela sensação estranha no ouvido, sabe? Aquela que sempre aparece em viagens. Já sabe do que eu tô falando, né? Parece até mágica, mas na verdade é pura ciência. E aí, quem nunca passou por isso? Tá lá, subindo a serra de carro ou decolando num avião e de repente, ploc, o ouvido estala. Bem familiar, não é mesmo? Mas qual será a causa por trás disso? Não é nenhum bicho, podem ficar tranquilos. É algo muito, mas muito maior. Exatamente. A grande responsável por essa sensação toda é a famosa pressão atmosférica. É, basicamente, o peso do ar agindo sobre tudo e todos, inclusive nos nossos ouvidos. Mas calma aí, peso do ar? Como assim? Ok, vamos entender de uma vez por todas o que é essa tal de pressão atmosférica. O nome pode até parecer meio complicado, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Pensa só, o nosso planeta Terra é como se estivesse vestindo um casaco gigante, um casaco feito de ar, que é a nossa atmosfera. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que o peso desse casacão de ar pressionando tudo que está aqui embaixo, na superfície. É isso mesmo. Tenta imaginar que do topo da sua cabeça até o finalzinho da atmosfera, lá no espaço, existe uma coluna invisível de ar. E essa coluna toda tem o peso. É bastante coisa, né? A pergunta que fica é, se tem tanto peso assim em cima da gente, por que nós não somos esmagados? E aqui está o grande segredo. A pressão atmosférica não age só de cima para baixo. Na verdade, ela pressiona o nosso corpo por todos os lados ao mesmo tempo, por cima, por baixo, pela esquerda, pela direita. É como se a gente estivesse mergulhado no ar. E o nosso corpo, por dentro, também exerce uma pressão para fora. Uma força equilibra a outra, é por isso que a gente nem a sente. Agora sim, vamos voltar para o mistério dos ouvidos. A chave para a gente resolver isso está na relação entre a pressão e a altitude. Ou seja, a altura em que a gente está em relação ao nível do mar. O ponto principal é o seguinte: quanto mais alto a gente sobe, menos ar tem sobre a nossa cabeça. Faz sentido, né? Se tem menos ar, a tal coluna de ar é menor e, por consequência, o peso também é menor. Resumindo a história, em lugares altos, tipo montanhas, a pressão atmosférica é menor. E em lugares baixos, como na praia, a pressão é maior. E é aí que o estalo acontece. Quando a gente sobe ou desce muito rápido, a pressão do lado de fora do nosso ouvido muda na hora, mas a pressão lá dentro demora um pouquinho mais para se ajustar. Aquele pop que a gente sente é, na verdade, o nosso corpo dando um jeitinho de igualar a pressão de dentro com a de fora. É um mecanismo de defesa super inteligente. E para dar uma forcinha para o nosso corpo nesse processo, existem uns truques bem fáceis. Bocejar, engolir saliva ou mascar um chiclete, tudo isso ajuda a abrir um pequeno canal que liga o ouvido à garganta. Isso permite que o ar entre ou saia para equilibrar a pressão mais rápida. Fica a dica para a próxima viagem. Mas e os cientistas, como é que eles medem essa força invisível? Bom, eles usam um aparelho chamado barômetro. E uma curiosidade legal, ele foi inventado lá no século XVII por um cientista italiano chamado Evangelista Torricelli. Um nome bem diferente, né? Que tal a gente ver a pressão atmosférica em ação com um experimento que parece pura mágica, mas que é, na verdade, ciência pura? É um clássico que todo mundo pode tentar fazer em casa, com cuidado, claro. O passo a passo é bem simples. Primeiro, enche um copo com água até a boca. Depois, cubra com um pedaço de papel um pouco mais firme, segure o papel e, com coragem, vire o copo de cabeça para baixo. Quando você soltar a mão que segura o papel, a água não cai. Uau! Mas por quê? Porque a pressão atmosférica, essa força que age em todas as direções, está empurrando o papel para cima com mais força do que o peso da água consegue empurrar para baixo. Isso é a prova de que essa força invisível existe e é muito, muito poderosa. Agora que a gente já desvendou vários segredos da pressão atmosférica, chegou a hora de testar tudo o que aprendemos. Todo mundo preparado para o nosso quiz rápido? Então, vamos lá! Pergunta número 1. Conforme a gente sobe uma montanha, o que acontece com a pressão atmosférica? Ela aumenta, diminui ou fica igual? Vou dar um tempinho para pensar. A resposta certa é a letra B, diminui. Lembrem-se, quanto mais alto, menos ar em cima da gente, logo, menor a pressão. Pergunta número 2. Qual é o nome do instrumento que serve para medir a pressão do ar? Seria o termômetro, o anemômetro ou o barômetro? Tempinho? Acertou quem disse barômetro, letra C.
O termômetro mede a temperatura e o anemômetro a velocidade do vento, não vamos confundir. Pergunta 3, sobre nosso truque de mágica científico. Por que a água não cai do copo no experimento? Letra A, por causa da gravidade? Letra B, porque a pressão do ar empurra o papel para cima? Ou letra C, porque o papel é mágico? Pensando, a resposta certa é a B. A pressão do ar é mais forte e empurra o papel para cima, vencendo o peso da água. Vamos para a quarta pergunta. A pressão atmosférica empurra a gente em qual direção? Apenas para baixo, apenas para cima ou em todas as direções? Um momento. A resposta certa é a letra C, em todas as direções. É por isso que ela se equilibra e a gente não é esmagado. E a última pergunta do nosso quiz. O que a gente pode fazer para aliviar aquele desconforto no ouvido numa viagem? Falar mais alto, mascar chiclete ou bocejar, ou fechar os olhos? Tempo? Com certeza é a letra B, mascar chiclete ou bocejar. Isso ajuda e muito a equilibrar as pressões. Mandaram muito bem no quiz, pessoal. Agora, vamos só recapitular rapidinho os pontos mais importantes que a gente viu hoje sobre essa força invisível. Então, o que a gente precisa guardar é: pressão atmosférica é o peso do ar que nos cerca. Ela diminui quando a gente sobe e é essa mudança que faz os nossos ouvidos estalarem para se equilibrarem. E o mais legal, a gente pode provar que ela existe com um simples copo com água. E para fechar com chave de ouro, vou deixar um desafio para vocês pensarem e responderem nos comentários. Se a pressão do ar é forte o bastante para segurar a água num copo, por que uma bolha de sabão, que é tão frágil, consegue flutuar por aí sem estourar na hora? É uma ótima pergunta para a gente continuar essa investigação. E é isso, pessoal. Desvendamos juntos mais um grande mistério da ciência. Se você gostou de explorar essa força invisível com a gente, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, cientistas!